rapidinho, 2 minutinhos, é isso? Isso aqui é a temperatura do mar em abril de 22, a média, né? Estava aqui, ó, temperatura abaixo da média climatológica, significando que nós estávamos com... Isso aqui é só um indicador, não é a causa, mas é o termômetro, né? Que nós estávamos com um fenômeno Laninha. E agora, aqui no final de maio, mesma coisa, continua aqui a temperatura do mar abaixo, aqui nas costas do Peru, então, né? Bem baixa, abaixo da média climatológica, a temperatura da superficial do mar, tá? Água superficial. Aqui é a previsão do probabilidade, né, do Laninha continuar ocorrendo, ó, até praticamente até dezembro e fevereiro, a maior probabilidade continua o Laninha prevalecendo, tá? Embora menos provável. Isso aqui é do começo do mês de maio. A do meio, essa aqui tem o dedo do meteorologista e do climatologista. Essa aqui do meio do mês, ela não tem essa intervenção humana, mas ainda assim prevalece ainda o Laninha. O Laninha, ele se manifesta de várias formas, é mais frio às vezes, quando pegamos temperatura baixa esse ano, às vezes seca no sul, mas teve janeiro que foi da média, e teve agora essa frente estacionária aí que tem da explicação, talvez o Marco possa explicar melhor o que aconteceu. Então esse bloqueio lá mais ao norte aqui trouxe vamos dizer assim, a convergência de umidade aqui para a região sul e parte do estado de São Paulo. Bom, aquela chuvarada lá no Nordeste, né, Jorge? Sim, o Laninha, em linhas gerais, né? Linhas gerais, porque o Marco sempre fala isso, varia muito de ano para ano, de região para região. Mas ele é seca no sul e chuva lá no Nordeste. E o El Niño é o contrário, chuva aqui no sul, sudeste, vento no sul e seca no Nordeste. Aqui agora é previsão, então, para os próximos meses da Universidade de Colômbia, tá? Em função do Laninha. Para junho, julho e agosto, praticamente aqui na região do PCJ, sem previsão, pode ser que seja na média, mas é mês que chove pouco mesmo, então não vai afetar o nosso regime de níveis nas nossas barragens, dos próprios rios, né? Depois, julho, agosto, setembro, novamente tem previsão de chuva abaixo da média, amarelo, né? Chuva lá no Nordeste, como você já pontuou aí. Agosto, setembro, outubro, novamente sem previsão, com levemente abaixo da média aqui em porção do estado de São Paulo. E depois, já, felizmente, setembro, outubro, começando a ficar verdinho aqui, né? Nos dando esperança que possa ser que a partir de setembro a gente venha ter uma estação chuvosa dentro da média, pelo menos. É isso que eu tinha para dizer. Tem aqui ainda o do CPTEC para junho, julho e agosto, o CPTEC mete FUNSEMI, sem previsão para a região. Como o Astor ficava sempre bravo quando estava aqui sem previsão, né? Lembrando do Astor, esse gráfico era a diferença do Astor. Gente, obrigado pela atenção, fico à disposição para eventuais crescimentos. Também o Marcos, o Eduardo, se quiserem pontuar mais alguma coisa, eu agradeço. Obrigado, Jorge, Marco e Eduardo também. Ou seja, sempre a gente tem aprendido a cada apresentação no sentido de olhar para esses gráficos e para esses dados de uma forma diferente. Inclusive o chat tem várias tratativas nesse sentido. Só em relação acho que tem inscrições, acho que o Marco tinha pedido a palavra. Por favor, Marco. Oi, é bem rápido. Eu estava conversando com o Paulo aqui, né, no chat aqui, mas acho que falando fica mais fácil que escrever, né? É sobre o SPI que ele estava perguntando, o que é o índice, o que significa o índice, né? E como olhar esse índice. Bom, o índice, ele na verdade é uma análise que você faz num histórico de longo prazo da precipitação num determinado local, né? Então, esse índice, no caso que foi mostrado no gráfico, ele é um índice que compõe 24 meses de precipitação e vai comparando com o histórico para trás nesse mesmo período. Então, por exemplo, eu pego os últimos 24 meses, então desde maio desse ano até maio de 2020, por exemplo, faço um cômputo e vou comparando com o que era esperado nesse mesmo período no histórico para trás. Então, eu vou levantando uma linha. Se ele está mais seco, né, com um índice positivo, no caso, mais seco com índices negativos, ou mais úmidos com índices positivos, tá? Então, aquela curva que foi mostrada no gráfico ali, você mostra as curvas de tendência quando eu olho para um período de 24 meses. Então, aí seria um índice mostrando uma estiagem de longo prazo, né? Onde você pode ter, eventualmente, chuvas
né, até acima da média, mensalmente em algum local, mas o cômputo geral em 24 meses está devedor. Né, e isso o Jorge tem mostrado lá, principalmente quando ele mostra chuva anual ali na região, aí, né, mostrando que está muito abaixo da média do esperado. Né? Então, o índice ele tenta traduzir isso. Né? Via de regra, ali, existem interpretações, e isso dá para procurar na internet, ou às vezes a gente pode tentar levantar para dar para vocês. Quando eu olhar para o índice e falar, não, está ruim para mim. Né? Um exemplo é agora, o índice lá no finalzinho do gráfico está lá em -3, lá praticamente. Então, quer dizer que num período de 24 meses, essa é uma estiagem severa para essa região com os dados que a gente está comparando. Então, porque a chuva está muito abaixo da média, nesse período de 24 meses. Né? E quando está acima, né, tá lá. Então, normalmente, o pessoal começa a prestar bastante atenção quando esse índice vai de 1,5 a 2, seja para cima ou seja para baixo. Aí você já começa a chegar nos extremos. Né? Então, no caso, ali, o gráfico mostra que a gente, na região, mostra, né, que a região aí da estação ali, né, que é o caso da referência, que é a estação da Petrobras ali, está numa situação dessa de extremo, de seca, bastante severa aí, né, no período. Pode ser que, eu acho que já está aparecendo, né, vocês estão observando aí, né, nas captações aí, você vê o impacto disso aí na hidrologia, né. Agora, como acontece, eventualmente vem uma chuva, dá uma recuperada e depois volta. Mas o índice, em linhas gerais, é isso, tá? Falando sobre... É uma comparação do que você tem, você determina um período de comparação, pode ser 1 mês, 3 meses, 12 meses, 24 meses, né, de referência, e você compara com um histórico de longo prazo. Né? Só uma palavrinha rápida da previsão climática, né? E, né, eu vi que o Saad falou da chuva do Nordeste. Né? Bom, a chuva do Nordeste lá, né, tem duas componentes rápidas ali, né? Uma, quando a gente olha Laninha, o pessoal espera a chuva acima da média mesmo, né? Então, ali não seria a grande surpresa. A surpresa lá foi como ela se deu, né? Porque você teve grandes acumulados de precipitação em pouco tempo, né? Então, ali tem um fenômeno meteorológico envolvido no meio da história ali, né? Mas, vamos dizer, está dentro de um cenário de Laninha, onde isso é mais favorável a acontecer, né? E aí é uma questão de monitoramento, é uma questão de uma escala menor, né, de meteorologia, que a gente fala mesmo, né, de acompanhamento e de previsões diárias e de monitoramento. E agora, o outro exemplo que eu queria dar, novamente, nós estamos numa situação muito parecida, nessa situação de que vocês estão entrando aí, né, num período muito seco, que a gente saiu de 2019 a 2021, mais ou menos, aqui, né, que a gente estava muito seco, vocês estavam mais ou menos na boa aí, né, e no mesmo período de Laninha, que veio desde essa época, e agora aqui no Paraná a chuva está normal, vamos dizer assim, né. Então, em um curto espaço de distância, né, 300, 400 quilômetros, a atuação mesmo de um fenômeno climático de grande escala, ele gera situações locais bastante distintas. Né? Então, no sul, a gente sempre espera, né, o padrão chuva abaixo da média, né, seca, o Rio Grande do Sul sempre lá de olho, lá o impacto é sempre muito objetivo. E no Paraná, a gente sempre a gente está observando, né, nesse caso aqui, a gente não está naquele sinal claro de Laninha, porque os fenômenos meteorológicos estão acontecendo, as frentes chegam, como o Jorge mostrou hoje aí, chegou uma frente estacionária, ela deu uma chegadinha até aí na bacia da PCJ, né, acho que disparou uma linha de instabilidade ali, e chegou efetivamente até ali, mas o eixo da frente ficou para cima da gente aqui. E nós estamos aí com previsão de chuva acumulada desde o dia 29 até agora, dia 2, quando deve encerrar o fenômeno, média nas bacias aí, na casa de 150, podendo chegar a 200 milímetros de chuva. Né? Aqui na bacia do Iguaçu mesmo, aqui no Alto Iguaçu, tudo. Então, desde o dia 29 choveu, tem eventos de chuva, as chuvas estão acumulando, e isso tudo dentro de um cenário de Laninha também. Então, linha reta aí, 400 quilômetros de distância, grandes diferenças no funcionamento das coisas. Agora, lógico, né, tem que sempre, eu acho que, olhar para o pior, né, não esperar uma anomalia dessa, né, e falar, não vou, né, como vocês sabem bem, né, e vocês operam bem aí, mas ver que basta uma oscilação, né, desses fenômenos, um pouco para norte, um pouco para sul, e você aumenta, né, um fenômeno, né, o impacto de um fenômeno que é esperado, ou mitiga ele. Né? No nosso caso aqui está mitigando,
né? Aqui até o pessoal da Copel aqui já está preocupado em verter água em Foz do Areia, né? Porque por conta da operação eles fizeram bastante retenção de água, né? Orientado pelo OMS. Só que agora veio mais chuva do que era esperado para a época do ano e aí agora o nível do reservatório está lá no topo, né? E no caso de vocês aí, né? Vocês acompanhando aí a situação né, hídrica de vocês aí. Era só para pontuar isso, que dentro, sempre a gente é muito difícil, tem em mente que mesmo num grande cenário muito bem estabelecido, diferenças regionais aparecem. Alexandre, só uma pergunta, Roberto Polga, aqui, se é um fenômeno caracterizado como Noé, aquele Noé e como é o que o professor Sulfo eu estou falando. Eu, particularmente, eu discordo. Não é José. Não é José. Eu discordo. Pegar a série climatológica, pega de Piracicaba, não tem essa repetição cíclica que ele coloca. Eu não consigo ver. Sinceramente, eu discordo que tem aquela alternância que ele coloca, sabe? Eu não sei se o Marco observa isso, que tem uma alternância cíclica bem definida. Agora vai ser seca, se eu posso prever o futuro a partir do passado só olhando a série cíclica. Eu não consegui até hoje enxergar isso. Sinceramente, eu discordo. Só não me citou nominalmente aí, né? Não, mas não, eu desconheço, não sei nem o que é isso, fala bem a verdade. Se eu ler sobre isso aí, Noé, Zoé, não conheço. Eu realmente não conheço. Né? O professor da Unicamp, grande hidrólogo, talvez o melhor hidrólogo do estado de São Paulo, mas ele foi para uma área que eu discordo. Ele fala que tem, a partir dessa observação do ciclo de seca você pode prever que vai ter no futuro, vai ter realmente, mas você não consegue prever em que momento vai se dar isso. E ele tenta colocar dessa forma, e eu discordo. Assim, que os fenômenos são cíclicos, a gente sabe, né? Assim, existem ciclos, né? É normal. Agora, se o ciclo é de frequência determinada, o que determina, vamos dizer, a intensidade, vamos dizer que eu tenho um ciclo certinho, cada 6 meses acontece alguma coisa, mas você tem fenômenos secundários ali que alteram, deixam ele mais curto, mais rápido, aumentam a intensidade ou não. Eu não sei, é a mesma história, assim, sempre é a mesma conversa, a gente sempre tenta simplificar, né? Falar, bom, para mim é mais fácil ver o mundo com a linha e o ninho e tudo funciona. É um negócio sempre bem mais complexo, a gente sempre tem que achar outras coisas para o refinamento. Mas realmente eu não sei. Aí, como, assim, a princípio, como frequências, isso existe análise, né? Análise estocástica que o pessoal faz, análise de séries harmônicas, tem um monte de coisa por aí, né? Que pode ser aplicado. Agora, fala, bom, eu estou olhando o passado para ver o futuro, né? Só que o futuro tem coisas que o passado não existia, né? O nosso mundo já mudou, né? Ontem eu vi uma chamada ali do Carlos Nobre numa entrevista, falando, né, sobre a questão de mudanças climáticas. Tem isso, né? Você tinha um cenário, sei lá, 40, 50 anos atrás, que era uma atmosfera que funcionava de um jeito. Hoje está funcionando de outro. Então ela está entrando num novo, de repente ajustando ciclos, ajustando frequências, né, períodos de recorrência. Então nós estamos num período de mudança. Então o olhar para trás me dá um cenário. Agora projetar ele para frente é mais complicado se você não conhece como que a coisa mudou. Né? Eu vi o professor Zufo, li um olhar crítico, vi um pouco, tá? Só para encerrar o assunto. Mas esse aí, Marco, realmente, desde a pré-história geológica do planeta, tem período frio, seco, úmido, tudo que você imaginar. Agora, a partir daí, querer criar... eu não consegui ver isso. Com perdão, gente, eu tive que manifestar minha opinião. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Paulo, Marcos, Eduardo, todos os comentários, né? Felizmente, estamos numa democracia e, de fato, preciso conhecer esses estudos e tem opiniões divergentes, ainda mais em um ambiente climatológico, tanta subjetividade, tanto multicritério, multiparâmetro, de fato, há várias visões sobre o assunto. Mas, bom, resumindo, o que temos para o curto prazo alguma precipitação ainda, né, nos próximos dias, talvez na próxima semana, e no médio prazo mantém-se a tendência de chuvas, embora, né, sejam já meses de baixa precipitação, principalmente aí junho, julho e agosto, prevê-se ainda abaixo daquilo que já é bastante baixo, portanto, um cenário bastante restritivo, mas esperado do ponto de vista da previsão climatológica. Bom, com isso a gente precisa decidir nossas
vazões de descarga, deixa eu só compartilhar a tela com os senhores. Por algum motivo não está abrindo, só um segundo. Bom, essas são as vazões que estão sendo praticadas hoje, né? No fechamento, o primeiro fechamento que o DRE fez ontem no final da tarde, né? 5,5 no Cachoeira, baixou meio, né? 4 no Atibainha, que estava em 5, baixou 1, e no Jaguari Jacareí baixou meio, porque estava em 1. Então, é esse o olhar que a gente tem que ter para tomar nossa decisão. Eu gostaria primeiro de ouvir os usuários da bacia do Jaguari. Estava olhando os dados atualizados aqui agora. Buenópolis está com 9,2, ou seja, né, uma meta de 2, está bastante aí acima em virtude das chuvas, mas já num processo de queda, né, já atingiu o pico, portanto, se não houver novas chuvas, naturalmente vai ter uma queda bastante abrupta. Jaguariúna 4,81 e lá no final da bacia, tanto os Sinister quanto Paulínia na casa dos 11. Então, hoje está sendo descarregado meio no Jaguari, né, muito próximo aí da vazão mínima estabelecida na autória, que é de 0,25. Eu consulto os usuários do Jaguari se há alguma proposta da manutenção, da alteração, né? Abertura, imagino que não, claro, em virtude das chuvas, até no sentido de preservar o máximo de água possível no reservatório, que é sempre um olhar aqui dessa opinião, né? Pergunto se há alguma opinião sobre o Jaguari. Usuários, Ricardo Jaguariúna, BRK Limeira. O Alexandre, eu não sei se é o fórum adequado, mas se refere ao Jaguari. E eu acho que vai afetar diretamente o Jaguari. A gente está sabendo de um empreendimento de grande porte, um condomínio que está sendo feito embaixo, perto do rio. Bom, Michele, tem muitos empreendimentos que estão tramitando no comitê. Aqueles que possuem a RIMA, né, tramitam obrigatoriamente no comitê. São, diria que dezenas, né, ou quase mais de uma dezena. Então, o comitê tem colocado uma série de condicionantes dos condomínios, principalmente aqueles margeados pelos rios, né, seja do ponto de vista da movimentação de solo na fase de obras, quanto do ponto de vista depois, inclusive, das cargas remanescentes, os tipos de tratamento, alguns têm tratado terciário, enfim. Então, não sei se esse especificamente, mas aqueles que têm a RIMA obrigatoriamente tramitam no comitê, e o comitê tem feito uma série de exigências. Eu fiquei sabendo por acaso isso aí na reunião do Condema de Bragança, por isso que eu estou perguntando. Não, evidente que a gente vive uma expansão imobiliária bastante forte e quase todas as cidades têm expandido aí com loteamentos. Se entrar no site do comitê, tem lá a lista de todos os EIA-RIMAs que estão tramitando no comitê. Talvez você possa dar uma olhada, até nos ajudar, se esse que você está se referindo está lá. Por favor, Michele. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Bom, enfim, em relação ao Jaguari, consulta aos membros, então, se há alguma proposta de operação. O Ricardo de Jaguariúna falou que no momento não tem nenhuma observação para o aumento da descarga. Perfeito. Então, Ricardo de Jaguariúna, no sentido da manutenção. Já vi aqui que nós pulamos o Miguel na fala, acho que é da fala anterior, já passamos para ele novamente. Desculpe, Miguel, com a tela cheia aqui, acabamos vendo do chat. Bom, do Jaguari, se não temos mais contribuições, então mantemos da forma que está com o meio. E, caso havam chuvas ou ausência delas, a gente vai fazendo as operações, mas já está muito próximo aí a vazão mínima, principalmente para aquele trecho inicial, que tem a recaptação da Salesp, da Santer e outras que acabam tendo até problemas de qualidade, digamos, né? O Ricardo está dizendo, o Ricardo da Prefeitura de Jaguariúna, que caso a passagem da onda, né, dessas chuvas, faremos provocação para aumentos de vazão. Bom, então o Jaguari mantemos como está. Vamos olhar agora a calha do Atibaia, né? O Valinhos, nesse momento, só atualizando aqui, o Valinhos subiu um pouquinho desde o início da nossa reunião, está com 22,30, com Atibaia com 13,92, Itatiba 18,21, Valinhos com 22,34 ainda subindo, né? Então, imagino que caiba aí a gente preservar
e fazer um fechamento no Atibaia. Hoje está com 9,5, né? Eu pergunto aos membros Sanasa Campinas, Dai Valinhos, própria Atibaia, RK Sumaré, principais usuários, Ródia, se há alguma proposta no sentido de redução na descarga do Atibaia. Alguma consideração? O simulador, hoje pela manhã, está apontando descargas aí na ordem de 6 no Atibaia, né? Nós estamos com 9, eu imagino com 9,5, né? Eu acho que caberia aí um fechamento no Atibaia, com certeza, né? Para a gente poder preservar um pouco dessa água. A minha proposta é que a gente reduza mais 1,5. A gente fecharia mais meio no Atibainha e mais 1 no Cachoeira, né? Até a gente observar se vamos ter chuva, se não vamos, enfim. Mas o Emerson está pedindo a palavra, só uma proposta para a gente conversar. Por favor, Emerson. Nós também fazemos as nossas simulações aqui, Alexandre, e pelas nossas simulações, uma vazão de 5,87 metros cúbicos por segundo atenderia o ponto de controle em Valinhos, consequentemente em Atibaia também. Perfeito. Como eu disse, na ordem de quase 6 metros cúbicos desse sentido, né? Bom, está em aberto, né? Gostaria de ouvir também o consórcio, enfim, os usuários aí. A grande questão é a velocidade de queda, né? Embora o simulador da Sabesp, que é o mesmo que essa situação aqui usa, né? Ele faz as simulações para 5 dias, mas às vezes no 6º dia ele considera que você consegue colocar aquela água instantaneamente lá, né? Por isso que a gente tem tido uma certa, vamos dizer, um pouco mais conservador, se é que eu posso dizer assim, no sentido de fazendo, ao invés de fazer numa tacada só, né? Fazendo talvez diariamente para ir acompanhando a velocidade de queda, e se há novas chuvas ou não, né? Porque, de novo, o fluxo de base está bastante baixo. Bom, eu concordo com você, Alexandre. Essa seria a nossa sugestão de ir fechando gradativamente, né, até atingir aí na ordem de entre 6,5 e 7,5 no Atibaia. Porque não existe uma perspectiva de chuvas para os próximos dias, né? Então, eu acho que esse volume, essa vazão que nós estamos tendo hoje, é muito em função da chuva dos últimos 2 dias, né? Então, você vê que lá a afluência lá no Cantareira, ela já caiu 10 metros cúbicos por segundo, de ontem para hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer gradativo mesmo e trabalho para o coordenador, ficar olhando o mapinha lá de hora em hora. Obrigado, José Sérgio. Não, trabalho de todos nós. Acho que o que a gente podia, né, até um pouco em cima dessa questão do simulador, a gente poderia fechar um pouco mais, 1 e 1, né? E aí observar como vai ser a velocidade dessa queda. A gente viria de 9,5 para 7,5 e se aproxima aí desse, né, o José César está falando de 7,5, e observar aí, ao longo de amanhã se virar novas chuvas e como vai ser essa velocidade de queda. Consulto se há os outros usuários do Atibaia, alguma outra opinião, alguma outra proposta. Acho que não, Alexandre. Acho que seria isso mesmo, tendo em vista que para os próximos dias nós não temos previsões de chuvas significativas, né? E o fluxo de base, a gente sabe, está bem comprometido. Eu acho que seria isso aí mesmo. Ok, Felipe Sanasa, obrigado. Bom, senhores, então eu coloco a minha apreciação, a gente faz esse primeiro, ontem foi fechado 1,5, fechamos mais 2 hoje, e vamos avaliar o comportamento das chuvas até amanhã e como vai ser essa tendência de queda, porque quase todos eles já estão no pico da subida e começaram a descida, né? A exceção de Valinhos, claro. E aí a gente observa como que vai ser e a gente faz novos fechamentos a qualquer momento, evidente, para reduzir o mínimo possível aí para garantir as descargas. Então, faremos comunicado daqui a pouco. Alexandre Bueno já pode ficar de plantão aí para acionar o fechamento. Fecharemos um no Cachoeira e um no Atibainha, e o Jaguari mantemos no meio até que tenha uma novas demandas. Bom, com isso, chegamos ao fim da nossa reunião de hoje. Consulto aos membros se há algum outro assunto, algum informe de
O Paulo Sim, senhor professor, rapidamente. A palavra, por favor, Paulo. Em relação lá àquele estudo que está sendo feito no Piraí, se o senhor nos der a oportunidade, a nossa superintendente do CONIP gostaria de fazer uma breve apresentação, 10 minutos no máximo, na próxima reunião. E esse estudo ele foi encomendado por uma empresa a pedido aí da CETESB, né? A CETESB que nos solicitou esse estudo de fósforo, o que, aliás, ficou muitíssimo interessante, muito bem embasado tecnicamente. Se o senhor nos permitir, a gente gostaria desse pequeno espaço. Obrigado. Paulo, com certeza, só uma questão de encaixar na pauta. A gente já tem umas apresentações, mas a gente vai se falando aí para ver se a gente consegue colocar na próxima, e também tem o GT Qualidade específico para tratar disso. Mas falamos, Paulo. Se você puder mandar um e-mail para a coordenação da CTMH, Paulo, por gentileza, só solicitando o espaço, e aí a gente vai conversando, pode ser? Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, pedindo 1000 escusas, devolvo a palavra para o Miguel, que tinha pedido, e agora que estamos passando. Miguel, põe na conta essa, desculpa. Posso falar então? Beleza, obrigado, viu, Alexandre? Só que da próxima vez eu vou levantar a mão, vou parar de escrever, né? Porque é possível, né? Não foi nem a primeira vez essa. Então, fica o recado. Eu vou ter que votar sul, porque eu acho muito chato, né? Mas já vi que o Mercante está aí, o Jorge está aí, então ele pode me ouvir e ele pode até falar nisso até na próxima reunião. Viu, Jorge? Naquele gráfico que você mostrou sobre o SPI, 24 meses, o que eu enxerguei? Que nós tivemos uma seca grave em 2014 e 2015, muito bem. Só que 2021 foi pior que o 2000, e o próprio esqueci o nome dele agora, ele falou que não foi, o jornal não chamou atenção, né, da seca, porque realmente não foi menos perceptível do que 2014 e 15. Mas por quê? Se você pegar o seu gráfico, você vai ver que anos anteriores à seca de 2014 e 2021, você vai ver que em 2014 não choveu nada, antes de 2014, estou dizendo. E que, em compensação, antes de 2021, choveu muito. Então, talvez seja isso, talvez isso explique, né, a não percepção, né, do povão, né, a questão da seca, né, porque não faltou água, realmente, mas não choveu. Então, foi a seca. E acredito eu que isso tudo, o responsável de tudo isso é o grande reservatório que nós temos na natureza, que é o subsolo, né? Então, se choveu anos anteriores, choveu muito, esse reservatório ficou, né, cheio, né? E, em compensação, no ano que não chove, nos anos que não anteriores à seca que não choveu, quando chegou a seca não tinha estoque. Essa é a minha explicação, né? Não sendo o técnico, um assunto de meteorologia, etc., mas a única explicação que eu encontro, tá? Então, eu gostaria que levasse em consideração, e você pode até estudar melhor isso, e se quiser fazer uma informação na próxima reunião, acharia legal. Muito obrigado pelo espaço. Miguel, realmente é muito boa sua observação. Veja bem, quando a gente fala do Cantareira, tudo bem, tá? Agora, você está observando que daqueles municípios que não dependem do rio, ou de Lagoas, ou realmente faz sentido estar falando. Choveu bem, você vê que o gráfico lá em 2018, 19, né, desculpa, 17, 16, por aí, 17, 18 choveu, né? Isso realmente recarregou os aquíferos. Perfeita sua colocação. Mas houve também, viu, Miguel? O Cantareira, o Zé Saad, pode explicar isso na próxima reunião. Só não colapsou graças à adução lá do Paraíba do Sul. E também, eu pedi também para o Arlan, que está fazendo um doutorado, pelos dados aqui do Jaguari, para mostrar como que foi importante, nesse trecho, a gestão da CTMH da EE para soltar água o tanto necessário e guardar no reservatório. Mas sua observação é muito bem colocada, Miguel. Obrigado, Pedro. Vamos fundar esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Miguel. Mais uma vez, desculpas. Essas reuniões virtuais às vezes nos deixam aqui confusos, mas peço desculpas. Bom, o Felipe Ferreira estava perguntando, então, como ficou as vazões a serem descarregadas, né, no dia de hoje, as alterações. Então, Cachoeira de 5,5 para 4,5, Atibaia de 4 para 3, fechamento de 2, e o Jaguari e Jacareí mantido aí meio metro cúbico por segundo até novas decisões, demandas dos usuários ou, naturalmente, chuvas que
permitam novos fechamentos, né? Acho que pergunto aos membros se há mais algum informe, mais alguma colocação, outros assuntos. Bom, não havendo, então fica a convocação para a nossa próxima reunião, que está agendada para o dia 5/7, né? Daqui 30 e poucos dias. A gente tem até recebido algumas consultas quanto vai voltar ao presencial, não vai voltar ao presencial. O comitê tem feito uma discussão sobre isso, né? No GT Integração, que reúne a coordenação de todas as câmaras técnicas, no sentido de avaliar as possibilidades, né, o momento, e provavelmente no segundo semestre haverá alguma definição se as reuniões serão híbridas ou serão algumas presenciais, algumas virtuais, enfim, tem várias propostas, então muito em breve isso será trazido para todo o comitê discutir, mas por enquanto as reuniões estão mantidas virtuais da forma que nós estamos fazendo hoje, e é esse o cenário que nós temos. Então, a próxima reunião está agendada para o dia 5 de julho, às 9 da manhã, como de costume, e será por videoconferência da forma que estamos fazendo aqui no dia de hoje. Bom, senhores, eu, mais uma vez, em nome da coordenação, do Felipe, do Paulo, agradecer a presença de todas, esperar que todos fiquem bem. Nós teremos uma estiagem, como previsto, bastante dura, mas acho que junto, unindo esforços das mais diferentes forças, com certeza a gente conseguirá sobreviver a mais essa estiagem e principalmente melhorando a nossa resiliência, porque de fato os dados mostram, né, seja independente se é no São José ou outros ciclos, o fato que a população tem crescido, a demanda tem aumentado e equalizar essas questões todas é sempre um desafio. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos, a coordenação é só, vamos dizer, apoiar os pleitos dos nossos membros. Nós só somos os corajosos que estão emprestando os nossos CPFs para isso acontecer, mas a Câmara anda conjunta, nada em cardume, portanto, nós precisamos muito do apoio, dos relatos e que todos os membros participem efetivamente. Então, desejo uma ótima tarde, ótimo almoço ainda, né? E nos vemos em breve, no dia 5/7, nos vemos antes. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pela presença e apoio da Secretaria Executiva, Jorge, Cinepar, pessoal da sala de situação e todos aqueles que apresentaram no dia de hoje. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, um abraço. E aqueles que vão para o GT Qualidade, amanhã tem reunião.